Boa noite, minhas doutoras, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai iniciar o primeiro podcast de 2022. Nesse ano a gente vai ter algumas mudanças. A gente vai tentar ter uma frequência maior de convidados, a gente vai tentar subir mais vídeos durante o mês. O convidado de hoje é uma pessoa muito especial para mim, é meu amigo Dr. Lucas. Ele é médico, coordenador médico, nutrólogo, pai de família, flamenguista e eu ainda devo estar esquecendo alguma coisa que esse homem ele faz muita coisa. Prazer em ter você aqui. É isso aí, meu amigo. O prazer é todo meu, na verdade, de poder estar contando um pouquinho da minha história aqui, passando um pouquinho de experiência para a galera que está assistindo a gente aí. Beleza. A gente vai começar hoje um pouco diferente do que eu costumo começar aqui. Vamos entrar naquela onda do Instagram. Eu quero saber 5 curiosidades do Dr. Lucas, para a pessoa que nunca te conheceu, já tem uma ideia de quem é você. Tá bom. Sou do interior do Tocantins. Já fiz odontologia. Eu não sabia dessa. Isso aí eu tinha que ter colocado no início da apresentação, não sabia. Já fiz odontologia. Sou médico ultrassonografista titulado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Sou coordenador médico. Sou nutrólogo na Clínica Pedro Andrade, aqui em São Paulo. Muita coisa, viu? Bastante coisa. Eu tô começando a trilhar minha vida profissional. Ainda estou muito distante disso, mas assim, tem um prazer muito grande você estar aqui por conta disso, porque é um símbolo para mim, é onde eu quero chegar, assim, é um espelho para o que eu quero trilhar para minha vida. Mas mora lá que eu quero te conhecer um pouco, quero que o pessoal te conheça um pouco, na realidade, né? Me conta o início da tua trajetória. Em que momento tu não sabia dessa da odontologia? Quando tu fez a odontologia, tu já queria fazer medicina? Ou como foi essa história? Me explica aí. Vamos lá. Eu sempre quis fazer medicina, sabe? E eu sempre quis ser médico desde criança, sempre almejei isso para mim. Porém, quando eu cheguei no terceiro ano do segundo grau, eu não estudei o suficiente para passar numa faculdade federal. Ou seja, estava sem foco naquela época, tinha acabado de começar a namorar, estava naquela juventude ali de Carol, um minuto. Carol, já tão botando a culpa em tu aqui, ó. Pelo amor de Deus. Só brincar, eu queria só brincar, divertir e tudo mais. E não consegui passar na faculdade federal para medicina. Meu pai, na época, não tinha condição de bancar uma faculdade particular para mim, porque o meu irmão morava fora, fazendo uma faculdade de direito. Meu pai pagava a faculdade dele e ajudava também um pouco nas despesas. Meu irmão sempre trabalhou, mas meu pai ajudava um pouco nas despesas também. Então, naquele momento, eu prestei o vestibular para odontologia. Fiz durante 5 períodos de odontologia. Isso foi onde? Em Araguaína? Em Araguaína. Isso em Araguaína. Foi uma especialidade, uma profissão que eu não cheguei a exercer, mas eu amei de cara, porque além de envolver saúde, envolvia paciente, anatomia. É muito bom, uma profissão muito linda. E tu fez bastante tempo. São 10 períodos, se eu não estiver enganado, né? São 8 períodos na minha faculdade, eram 8 períodos. Naquele tempo. Faltava um ano e meio para formar. Meu Deus do céu. Faltava um ano e meio para formar. E eu lembro que minha mãe e a Carol, minha esposa, né? Para quem não conhece, a Carol, minha esposa, começaram na minha cabeça a alimentar de novo aquele fogo da vontade de fazer medicina. Por quê? Porque meu irmão estava perto de se formar. E aí começou brincadeira dentro de casa, minha mãe, e aí, tu vai fazer medicina? A Carol também, ó tia, eu apoio. E começaram a brincar comigo e eu fui alimentando aquele fogo. Lembro como se fosse hoje. No baile da formatura do meu irmão, meu pai me chamou por conta dessa brincadeira e perguntou: você ainda tem vontade de fazer medicina? Falei, tenho. Aí ele falou assim, pois escolhe um cursinho para você fazer, que eu vou pagar e você vai ser médico. Eu lembro que a formatura dele, se eu não me engano, foi dia 25 de fevereiro, final de fevereiro. Dia 3 de março, eu morava em Goiânia. Rapaz, foi muito rápido Tinha essa trancado transição. a faculdade, morava em Goiânia, fazendo cursinho lá. Muito rápido essa transição. Mas o bom é que toda a tua família te apoiou pra isso. Aí, assim, teve a formatura, tu falou, vou desistir da odonto, já largou tudo e já foi. Não pensou nem em terminar, porque meu irmão, ele fez enfermagem. No fim, ele queria iniciar a medicina, só que minha mãe obrigou ele a terminar pra depois entrar no cursinho, pra depois entrar na medicina. Em momento algum, eu pensei em terminar a odontologia, porque realmente eu sempre quis medicina. E eu aproveitei aquele momento
em que meu pai estava disposto a pagar, lógico, e que também que ele tinha condição financeira. A formatura foi num sábado, tá? Quando foi na segunda-feira, eu fui num cursinho pela manhã em Araguaína com a minha mãe. Eu não gostei muito do cursinho porque eu cheguei lá, eu vi 10 amigos meus. Falei, aqui eu não vou estudar. Aqui não dá certo. Aqui eu não vou estudar. A gente ligou num cursinho de Goiânia. Eles me aceitavam lá. Eu tranquei a faculdade nessa mesma manhã. À tarde eu fui embora para Goiânia. Não deu tempo nem de me despedir da namorada. Tu tinha família em Goiânia? Tinha uma tia que morava em Goiânia, uma tia de sangue que morava em Goiânia, mas muito longe do cursinho. E tinha uma tia de carinho, assim, né? Que a gente chama de tia quando os pais são muito amigos, que morava próximo ao cursinho. E ela me ajudou demais, demais, demais. Inclusive, mandar um abraço pra minha tia Graça. Nesse início, né? Então, daí tu foi para fazer o cursinho em Goiânia. E após quanto tempo tu conseguiu passar para medicina? Dia 3 de março foi minha primeira aula no cursinho. Dia 3 de junho foi a prova do vestibular. E com louvor a gente foi aprovado aí. Aí foi onde iniciou tua trajetória para medicina. Onde iniciou minha trajetória na medicina. Tu fez aonde, Alan? Eu fiz faculdade em Porto Nacional, na Itepac de Porto Nacional. Pertinho de casa, pertinho de Araguaína, tava... Sim. Fiquei chateado porque eu não consegui passar em Araguaína. Na época foi o primeiro vestibular para 40 alunos. Antes eram 60 vagas. Foi o primeiro vestibular para 40 vagas. E eu fiquei em 46º. E isso em Araguaína? Em Araguaína. Chamaram até o 44º. Ah, é sorte e azar, né? Porque... Foi muito bom para mim ter morado em Porto Nacional. Criei independência, morei sozinho. Porque eu acho assim, que morar fora... Eu também, quando eu fui fazer vestibular, obviamente que eu queria passar na minha cidade, tanto pelos custos, tá? Minha família. A gente tem um pouco de medo de sair de casa, mudar de estado, ir para um local que você não conhece ninguém. Mas hoje eu vejo que o aprendizado que eu tive, eu nunca teria na mesma intensidade se eu tivesse ficado em Teresina. Então eu agradeço por ter passado fora de casa. Além de tudo isso, Matheus, assim, essa experiência que você adquire, morando sozinho, responsabilidade, eu criei bastantes amigos que eu vou levar para a vida toda. Foi uma cidade muito acolhedora. E além, tem mais uma outra coisa. Em Araguaína, eu tenho certeza que eu não conseguiria ter o mesmo foco que eu tive na cidade de Porto Nacional por conta de amigos, por conta da facilidade da família. Eu via muitos amigos meus que eram de Araguaína, estudando em Araguaína, chegava lá, eles estavam de prova final, porque sempre tinha alguma coisa para tirar o foco do estudo. Em Porto Nacional, não. Era estudo, 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 estudo. Final de semana, encontrava minha família, minha namorada e conseguia me divertir. Mas de segunda a sexta era só estudo. Entendi. Então tu é de Araguaína, Araguaína foi para Goiânia, Goiânia voltou para Porto Nacional, que é no Tocantins também. Isso. E de lá, tu formou. Como foi a decisão para tu vir aqui para São Paulo? Ou tu trabalhou em outro local antes? Como foi essa... História longa. Primeira pausa. Em Porto Nacional, eu fiz o internato em Palmas. Fiz aquela prova do internato, fiz o internato em Palmas. Morei em Palmas. Os últimos 2 anos tu fez em Palmas. Mais 2 anos em Palmas. 1 ano e 8 meses, mais ou menos, em Palmas. Outra cidade maravilhosa que eu até tinha vontade de voltar para morar. Que cidade maravilhosa, Palmas. Depois disso, fiz o internato rural em uma cidade a 50 quilômetros da minha cidade, Araguaína. Nessa época, eu já era casado, minha esposa já estava grávida, né? Então, eu fiz o internato próximo da minha cidade, morava em casa e rodava 50 quilômetros todo dia ia para lá e voltava, né? Perfeito. Quando eu formei, pelo fato de já ser pai de família, eu me preocupava muito em já ter um salário e sustentar minha família, porque até então meus pais me ajudavam. O Arthur nasceu em abril, me formei, peguei meu CRM dia 1º de julho. Então, nesse período, meus pais me ajudaram. Então, eu já tinha muita vontade de ter meu primeiro salário. Então, eu me movimentei antes de formar, em busca de plantões, ligando para amigos que já eram formados, para eles conseguirem bastante plantão para mim. E, dito e feito, antes de formar, lotei de compromisso, porque as férias no Tocantins, de julho, são as férias mais importantes. Pelo veraneio, que é a baixa do Rio Araguaia, Rio Tocantins, formam as praias, então são as férias mais importantes. Todo médico que queria tirar férias passou o plantão para mim.
E eu, dito e feito, lotei minha agenda, trabalhei nas cidades de... Meu primeiro plantão foi no Riachão, dia 1º de julho, Riachão é Maranhão. 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 300 quilômetros de Araguaína, 700 quilômetros de Palmas. Peguei meu CRM no dia 1º de julho, pela manhã, em Palmas. Fui para Araguaína. De Araguaína, liguei de Palmas. Ó, o número do meu CRM é tal. Carol, me ajuda. Manda fazer um carimbo para mim aí. Que eu só vou passar, pegar minhas coisas e vou para Riachão. Hoje à noite eu tenho um plantão Aí lá. é função, viu, Moreno? Em menos de 8 horas eu estava no meu primeiro plantão. Liguei pro médico, perguntei se eu podia chegar atrasado. Ele falou que ia segurar lá para mim. Cheguei em Araguaína, peguei meu carimbo, peguei minhas coisas e corri pro Riachão. A 100 quilômetros de Araguaína tem uma balsa. Lá eu fui olhar meu carimbo. Quando eu olhei o carimbo, tava CRC, Ué, Conselho Regional de Contabilidade. meu Aí eu Jesus. Eu tive que voltar para Araguaína, correndo. Peguei o CRM, eu liguei para a Carol, ela pediu para eles corrigirem, peguei e voltei de novo. Cheguei em Riachão, 8h30 da noite. Primeiro paciente, nunca vou esquecer. Uma criança de 12 anos, andando de moto, sem capacete, caiu, brincando, bateu o olho num toco e cortou a pálpebra. Maria. Quando ele fechava o olho, eu enxergava a órbita. Meu pai. Primeiro paciente da história. E dali, trabalhei em Riachão. Fiquei 60 horas naquele plantão. Daquele plantão, voltei para minha cidade, já com plantões no Maranhão ainda, na cidade de Porto Franco. No Pará, na cidade de Conceição do Araguaia. Na cidade de Xinguara, no Pará. Na cidade de Água Azul do Norte, no Pará. E voltando Então, em Nova Olinda, no Tocantins. Então, basicamente, tu ficava cada dia na semana em uma cidade ao redor da tua, né? Era Pará, Maranhão, Tocantins. Pará, Maranhão, Tocantins. Isso. E trabalhei demais. Demais mesmo. Era viagem e plantão. E o pior, Viagem e o plantão. pior acho que é isso, porque assim, o plantão ele desgasta, mas a viagem desgasta mais ainda. Você demorar 2, 3 horas para chegar num lugar, para daí começar a trabalhar e sair de lá, tem que dirigir mais 2, 3 horas, você deve sair moído. E além disso, eram hospitais públicos. E a gente sabe como é que funciona no hospital público. A gente sabe que o volume é muito alto, a população é muito carente. Então você trabalha muito nesses plantões. São horas trabalhadas. Trabalhadas mesmo. Então, assim, eram plantões de 24 horas pela distância. E além disso, eu tinha 2, 3 horas de viagens a mais. Então, um plantão de 24 horas, ele se tornava um plantão de 30 horas. 30 horas, porque tinha todo o deslocamento para ir e para voltar. Isso. E ligava num plantão dizendo, ó, vou chegar um pouco atrasado. E corria para outro e tudo mais. E as estradas lá deviam ser boas, né? Estradas péssimas. Inclusive, a história da estrada que me fez mudar para São Paulo. Tu passou quanto tempo nessa de trabalhar pingando de cidade em cidade? Tu formou em julho, né? Em julho, 1º de julho. Aí ficou quanto tempo? Eu fiquei 25 dias trabalhando dessa forma. Só plantão, estrada, plantão, estrada, plantão. Passava, via meu filho, à noite tinha um plantão em outro lugar, já tinha que sair. E eu trabalhei, já falei, né? Porto Franco, voltava de Porto Franco, ia para Conceição, de Conceição para Xinguara, de Xinguara para Água Azul do Norte, de Água Azul do Norte voltava para Xinguara, de lá para Nova Olinda, chegava em Araguaína. Quando eu chegava em Araguaína, era no dia de voltar para Porto Franco, à noite. Corrido. Então chegava para almoçar, ver o pessoal. Ver o Arthur, dar um beijo na Carol, na família e voltava para Porto Franco. Então, eu fiquei nessa vida aí durante 25 dias. Quando eu olhei para o meu salário, quanto que eu ia ganhar naquele mês, foi decepcionante pelo tanto de trabalho. Entendi. É um salário muito bom, lógico, mas pelo tanto que eu trabalhei, eu não tive vida, entendeu? E eu pensei, cara, isso aqui não é o que eu quero, não. E é uma coisa que não se sustenta, né? Não tem como. Não se sustenta. Tipo assim, o tanto que tu tava se doando, de duas uma, tu ia bater o carro e morrer na estrada. Isso, esse era o... Ou tu ia chegar a um nível de estresse tão grande que tu não ia dar conta de seguir com aquela mesma rotina. Isso. Na quarta semana, na verdade, no finalzinho de julho, no trajeto de volta de Xinguara para Nova Olinda, eu estava numa estrada de uma fazenda famosa chamada Rio Vermelho, lá no estado do Pará, que é uma estrada de chão que eu pegava, inclusive. E tem um mata-burro, para quem não conhece mata-burro, é tipo uma ponte no meio de uma estrada de chão, para os animais não passarem por ela. E eu vinha num carro pequeno, que meu pai tinha me emprestado para eu fazer viagem, e veio um cara a 100 e tantos por hora, rampou o mata-burro,
caiu na minha frente, quase bate no meu carro, eu tive que sair Pro mato. pro mato, pra não bater nele e fiquei morrendo de medo. O susto foi muito grande na hora. E ali eu pensei comigo, eu falei, cara, isso aqui não é vida pra mim, não. É. Se esse cara bate em mim aqui, eu ia Já morrer, era. carro pequeno, e o cara ia passar por cima de mim, ia ficar só o futuro prometido pro meu filho. Ó, teu pai era médico. É. O teu pai que te deu, deixou o que pra ti? Nada. Só o vento. E aí foi quando eu cheguei em casa e falei pra Carol, falei, amor, vamos pra São Paulo. Por que que eu falei isso? Durante essas semanas a gente interagia com os amigos, até para ajudas técnicas sobre a medicina dos recém-formados ali. E um dos meus melhores amigos que morou comigo por 4 anos, o Danilo, ele me falou quanto que ele estava ganhando aqui, que era o mesmo tanto que eu estava ganhando, e ele trabalhava 1/3 ou menos do que eu trabalhava. lá. Não, menos que 1/3 do que eu E trabalhava além lá. disso, não sofria com esse deslocamento, de estar indo pra cima e pra baixo, com esse perigo todo de... Não sofria com deslocamento. E eu pensei comigo, cara, se o Danilo tá ganhando X, trabalhando tanto, eu vou trabalhar o mesmo tanto que eu trabalho aqui e vou ganhar 4X. E foi o que me incentivou. E naquele dia, a Carol, de imediato, topou, falou assim, amor, se é bom pra você, é bom pra mim. E assim, tenho que só levantar a mão pro céu e agradecer toda a parceria de sempre dela. Não titubeou em momento algum, inclusive me ajudou. Mandou mensagem para uma amiga que tinha vindo no começo de julho. Formou junto comigo Já tinha vindo direto. e já tinha vindo direto. Por quê? Porque o namorado dela, que era um colega meu, não era meu amigo, hoje é um grande amigo, ele era coordenador de um hospital em Guarulhos, da pediatria de lá. E ela já estava do lado dele quando a Carol ligou para a amiga. Ela já falou com o namorado dela, que hoje é esposo, e falou, olha, o Lucas tá querendo vir para São Paulo. Ele falou, pois pede para ele me ligar. Eu já liguei na mesma hora, ele já me atendeu de prontidão e falou, meu amigo, vem embora que eu tenho um plantão para ti. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu ainda tinha que trabalhar mais uma semana porque eu não podia simplesmente virar as virar as costas, costas. Então, naquele dia, eu comprei minha passagem pro dia 9 de agosto eu chegar em São Paulo. Eu tava ali na transição entre julho e agosto, tinha que trabalhar mais essa semana. Já firmei um plantão com ele aqui. Ele me deu moradia por um mês. Eu comuniquei a família naquele mesmo dia. Meu pai, minha mãe. Choro. Muito choro, né? Tipo assim, teu Porque filho... assim, tu passa... Pra qualquer mãe, né? Manda o filho pra fazer faculdade, passa 6 anos fora, e quando volta é a maior alegria do mundo, porque tá voltando pra casa. Só que aí quando volta, dá um mês e fala, mãe, tô indo embora de novo. Aí tu imagina eu indo embora com um neto, É. entendeu? Com o netinho dela, entendeu? Então foi... Me apoiaram, mas com aquele sentimento de preocupação. E eu fui na casa da família da Carol também falar com ela, né? Falar com a família dela, explicar a situação e tudo mais. E meu sogro, por incrível que pareça, foi o cara que mais me apoiou. Ele só falou coisa boa de São Paulo, ele só falou coisa boa sobre mim. Ele falou que eu ia crescer, que eu nunca mais ia voltar pra lá, que eu ia ficar em São Paulo pro resto da minha vida, porque era uma cidade muito boa e que, como eu era dedicado, eu ia crescer e tudo mais. Então ele me apoiou muito. Dali, eu trabalhei aquela semana toda. Na volta da semana, eu marquei um jantar com os amigos, para contar para os meus amigos. A galera falou, ele tá maluco, ele é doido. Porque, assim, gente, para quem mora no interior do Tocantins, você fala em São Paulo, você só pensa em favela. Você só pensa em favela. É violência, Só. é trânsito. Não que não tenha aqui, tem, mas longe de como é a nossa cabeça de lá. Quando eu ia fazer vestibular, quando eu tava na hora de fazer vestibular, meus amigos rodavam o Brasil todo e tinha 2 lugares que eu não ia de jeito nenhum, que era Rio e São Paulo. Porque na minha cabeça eu falava, nunca que eu moro num lugar desse, esse lugar é ruim demais. Porque o que chega de notícia pra lá é só notícia ruim. Então a gente pensa que aqui é tipo assim, é o pior lugar do mundo. E na verdade não é, muito diferente do que é passado pra gente lá. O que chega lá pra gente é só helicóptero, águia sobrevoando. Desse jeito. É só isso que a gente pensa sobre São Paulo lá. Inclusive, eu acho que o resto do Brasil todo pensa que a criminalidade aqui é muito alta e, na verdade, é uma cidade até muito segura, no meu ponto de vista. Mas vamos lá. Todo mundo falou assim, ele tá maluco. E o pessoal me encorajou a ficar lá.
queria que eu ficasse, queria que eu trabalhasse lá, crescesse, igual algumas pessoas já cresceram na região, que eu ia ganhar nome com o tempo, pra eu ter calma e tudo mais. Porém, eu já tinha firmado o compromisso aqui, eu queria viver aquela expectativa, queria ter meu lar, queria ter minha casa, sempre sonhei com isso. Então eu vim, dia 9 de agosto, tá? Dia 10 de agosto, pela manhã, eu tirei meu visto provisório. Dia 10 à noite eu dei meu primeiro plantão. E aí foi um plantão de 36 horas, lá no hospital que hoje eu sou coordenador. Foi meu primeiro plantão em São Paulo, numa quarta-feira, até hoje eu sou fixo lá naquela quarta-feira. Quando eu saí do plantão, o amigo, o Wellington, que é esse meu amigo aí, mandar um abraço pro meu amigo Wellington, ele me levou para lanchar. Interior, vai lanchar onde? McDonald's. Tô lá no McDonald's, um colega dele mandou mensagem. Wellington, tô precisando para uma vaga de médico clínico amanhã. Você consegue algum médico para mim? Ele olhou para mim e falou assim, Lucas, tem coragem de ir? Onde é? Aí ele é na Zona Leste. Tem coragem? Falei, meu amigo, eu tô dentro. Fui, dei mais um plantão de 24 horas. Quando eu tava lá nesse plantão, eu conheci outro médico que perguntou se eu não queria ficar lá o final de semana, porque ele estaria de plantão no final de semana. Falei que ficava. E dali eu fiquei. Detalhe, nessa história, eu vim sozinho, tá? Eu vim sozinho. Carol ficou lá com os meninos, Carol então. ficou lá com o Arthur e eu falei, vai dia 7 de setembro que eu vou estar com tudo pronto esperando. Eu sei que eu fiz o final de semana todinho de plantão e recebi elogios ali no hospital. Aquele gás mesmo de recém-formado, de tratar bem todo mundo, de aquele ímpeto mesmo de fazer o melhor pro próximo. Aquele motivacional, vários boletos para pagar do teu filho. Isso, aí um filho. Aquele motivacional bacana. Foi aquele final de semana trabalhado mesmo pro bem e tive vários elogios no hospital. Quando o coordenador chegou na segunda-feira, eu tava lá. Ele me chamou e perguntou se eu não queria ficar fixo na escala. Então, dali, naquela primeira semana de São Paulo, eu já consegui plantões fixos em um hospital e em outro. Quando eu olhei o salário que aqueles plantões fixos iam me dar, já era muito maior do que o salário que tu salário recebia lá, rodando aquele tanto de cidade, trabalhando o mês todo. Detalhe, lá você recebe com 6 meses, tá? Ah. Prefeitura, demora para pagar e tal. Aqui era um à vista, um aqui, outro ali à vista, recebia com 30, 60 dias, 45 dias. E aí, eu já comecei a trabalhar bastante, procurar apartamento. E aí, um dia, esse mesmo amigo, Wellington, ele me indicou um apartamento para eu procurar, que era próximo à casa dele, próximo ao hospital que eu trabalhava. Eu fui nesse apartamento, assim, Deus foi muito, muito bom comigo. Fui nesse apartamento, era de um amigo dele. E era uma amiga dele que estava brigada com o primo, por isso eles estavam mudando de apartamento. O primo não queria mudar do apartamento. Ele me mostrou o apartamento com uma boa vontade, mas falou assim, olha, aqui embaixo tem um apartamento melhor que esse para alugar. Se eu fosse você, eu alugava ele. Eu fui lá no apartamento e uma senhorinha me recebeu. O apartamento realmente era melhor, com um preço mais baixo. Liguei para a filha dessa senhorinha, que era a verdadeira dona do apartamento. Liguei para ela, ela morava nos Estados Unidos. Eu falei, olha, eu só tenho a minha palavra. Eu não tenho dinheiro. Não tenho cheque calção, não tenho fiador. Eu tenho um talão de cheque, mas não tenho nada de dinheiro agora. Não tenho fiador. Eu sou médico, recém-chegado em São Paulo. Sou pai de família. Vai morar aqui nessa casa. Eu, minha esposa e meu filho de 5 meses de idade. E ela aceitou. A proposta ela aceitou. Eu emiti 6 cheques para ela, todos pré-datados. Todos os cheques, graças a Deus, eu consegui trocar antes dela compensar, eu depositava o valor para ela. E essa mesma senhorinha, quando a Carol se mudou para São Paulo, ela foi lá em casa, só por ser gentil, falou assim, Carol, você quer que eu te leve na feira? Eu tenho uma feira aqui perto, eu vou lá contigo. E ela foi super gente boa. E ela ajudou a Carol nisso. Depois ajudou a Carol em outra coisa. E ajudou em outra coisa e tal e tal. Depois de um tempo a gente mudou para um apartamento maior, já estava mais estabilizado, mudei para um apartamento melhor. E aí, a Carol engravidou de novo, agora da Isadora. E a gente precisou de uma babá. E a gente... Mandei no grupo do condomínio que estava precisando de uma babá. E daí, a filha dessa senhorinha morava no mesmo condomínio que eu. Ela não precisava trabalhar, ela era aposentada, as filhas bem-sucedidas. Outra mora nos Estados Unidos, engenheira, trabalhando lá.
E ela falou assim, olha, minha mãe toparia por ajudar você, por gostar muito das crianças. Então, a dona Matilde, que é a babá dos meninos até hoje, ela foi essa senhorinha do primeiro apartamento. Isso é muito importante, porque na cidade como São Paulo, para a gente encontrar uma pessoa de confiança, seja para a gente poder colocar dentro da nossa casa, é muito difícil. Não, e Deus foi muito bom comigo. Além disso, com o primeiro dinheirinho que entrou, eu vendi um carro que meu pai tinha deixado para mim quando eu me formei. E eu peguei esse carro, vendi, comprei um carrinho um pouquinho melhor, que era um carro antigo também, um Corolla 2005, tá? Meu pai colocou todas as mudanças nossas que a gente tinha ganhado de presente de casamento há quase um ano atrás dentro do carro e mandou para cá. Cheguei, peguei o carro, fiz a mudança sozinho. Lembro que naquele dia caiu uma chuvinha, eu fiz a mudança todinha sozinho na chuva. Quem já fez uma mudança sabe como que é, mas só na força de vontade de ter um lar, de receber bem minha esposa e meu filho. Isso antes da Carol chegar. Antes da Carol chegar, eu fiz toda essa mudança sozinho. O carro chegou, fui lá, busquei o carro, parei na garagem. Garagem desse prédio não tinha cobertura, chuva, e eu fazendo a mudança sozinho, mas só com aquela força de vontade, com aquele ímpeto de dar o melhor para minha família. E dali eu trabalhei muito, e aí fui seguindo para o caminho das coordenações. Isso, é isso que eu queria entender. Em que momento foi que iniciou a coordenação nesse teu processo? Tu veio para São Paulo, começou a trabalhar normalmente, assim, tu não tinha cabeça ainda de iniciar uma residência logo em seguida, porque estava com a família, né? Tinha que trabalhar, tu é seu provedor. Mas em que momento que tu iniciou a entrar nesse mundo da coordenação? Vamos lá. A coordenação, Matheus, era um sonho de um antigo coordenador do hospital que eu trabalhava. Ele era muito ambicioso pelas coordenações. Ele enxergava aquilo como um futuro. Pegar várias coordenações de vários lugares e ter uma renda, digamos que passiva. Não é passiva porque você trabalha, mas você não precisa estar presente. Presencial, não é algo presencial. Ele tinha essa ambição, tá? E ele começou a alimentar aquilo na minha cabeça. E eu comecei a trabalhar bem com ele, bem, ponta firme, não faltava. Ele me ligava tipo 2 horas da manhã, falava, cara, tô com um médico que tá com dor de barriga, você pode ir 7 horas? Eu falei, minha amiga, eu tô lá. E eu comecei a enxergar que eu poderia ir para uma futura coordenação com ele. Passados 3 meses, ele pegou a coordenação de outro lugar e ele saiu desse hospital e me convidou para escolher o plantão que eu quisesse no novo hospital. Escolhe o seu plantão. Eu escolhi vários plantões. Nesse período, eu trabalhei mais ainda, muito mais. Durante 3 anos, Matheus, eu dei 11 plantões por semana. Puxado. Sem titubear. E assim, quem fala, e o Lucas tá bem hoje e tal. Gente, 11 plantões por semana, assim, pra você entender. A semana tem 14. Dá pra dar, são 7 dias, dá pra dar 14 plantões. Porque os plantões aqui são de 12 horas. Então, de 11, tu ia dormir, vamos por 3 dias em casa e todos os outros dias estaria no plantão. Isso. Todos os dias durante o dia e dormia 3 noites em casa na semana. É puxado. Durante 3 anos. Batido. É muito puxado. E ele, nesse caminho, ele realmente adquiriu outra coordenação, uma segunda coordenação, e adquiriu uma terceira coordenação. Na terceira coordenação, ele me colocou lá, que coincidentemente é aquele hospital que eu dei meu primeiro plantão em São Paulo, e que eu tinha um amigo que era coordenador da pediatria, e que eu sempre trabalhei lá. Eu continuei com o meu plantão fixo de quarta-feira lá. Então eu conhecia todo mundo, era próximo da minha casa. E ele me mandou para lá, para ser um sócio dele na coordenação. A coordenação era eu, ele e mais 3 amigos dele. Inclusive um é muito amigo meu. Desses 5, a gente pegava o valor da coordenação e dividia por 5. Só que só quem trabalhava era eu e o Dr. Gabriel, que é meu amigo, meu grande amigo, parceiro de vida aí, né, nessa caminhada da medicina. Então, a gente trabalhava muito e levava a coordenação sozinho nas costas. Quando eu cheguei meu primeiro plantão como coordenador, eu não sabia nem para onde ia. Eu só agarrei a oportunidade. Não sabia nem para onde ir. A enfermeira me ligou pedindo para eu resolver um problema. Eu falei, meu Deus, como que eu resolvo isso? Foi aprendendo durante o processo. Fui aprendendo durante o processo. Naquele mesmo tempo, o meu amigo,
o Wellington, ele estava se formando em anestesiologia e queria abandonar a coordenação de pediatria. Só que eu já cuidava bastante da pediatria para ele, eu já ajudava muito ele. Então, eu coordenei, virei o coordenador também da pediatria, ele deixou a coordenação para mim e eu fiquei com a coordenação da clínica e da pediatria. No hospital do lado da minha casa, dando todos os plantões lá, sendo coordenador. Então, eu passei a dominar bem aquilo ali, aquele processo de coordenação. E também, além disso, de entender, eu me sentia peça de uma engrenagem. Eu sei que o hospital é uma engrenagem, que eu sou uma ferramenta que não sou indispensável ali dentro. Comecei a aprender, trabalhar com isso e ter meu valor lá dentro. Então, fui trabalhando para quê? Por que eu queria ser coordenador? Por que esse pepino? Porque eu almejava ainda fazer uma residência. E para tu conseguir fazer a tua residência, como tu era o provedor, tu tinha que ter uma renda extra. Tinha que ter uma renda extra, porque, assim, aqui em São Paulo o custo de vida é muito caro para uma pessoa. E para 4, meu brother. É muito. É muito dinheiro, entendeu? Para você manter, pelo menos, dentro do nível da normalidade. Então, eu virei coordenador de 2 coordenações em um único hospital, clínica e pediatria, e fui fazer minha residência. Durante a residência, como eu sempre, na minha vida, sempre fiz economia, porque para mim não faz sentido estar em São Paulo, longe da minha família, longe dos meus amigos, se não for para juntar dinheiro. Trabalhar, alcançar mais técnica e evoluir como profissional, mas também juntar dinheiro. Porque se eu só gastar exatamente o que eu ganho, eu vou ficar patinando aqui em São Paulo pro resto da vida. E sei lá, se a medicina, acontece alguma coisa com a medicina, para de evoluir, para de receber bem, etc., eu seria um cara totalmente dependente do meu salário. Eu tinha visto uns dias atrás uma pesquisa que saiu que, assim, acho que, eu não sei se vou falar o valor exato, mas, por exemplo, 60% da população de São Paulo que tem acima de 40 anos não quer morar em São Paulo, quer voltar para sua cidade natal, porque aqui é muita gente de fora. Só que muitos deles não voltam porque eles não têm a liberdade financeira para conseguir voltar. Então, esse ponto que tu fala é muito importante. A gente está poupando dinheiro, investindo dinheiro, pensando no futuro, não é questão de, vou ter tanto, vou ter dinheiro. Eu acho que não é isso. É ganhar o poder de dizer não, entendeu? Sim. Falar assim, não quero mais ficar em São Paulo, aqui não me cabe mais, eu acho que não é meu momento, a medicina mudou, ou alguma coisa na minha vida familiar mudou, e eu tenho o poder de dizer não para isso, para daí voltar para onde eu quiser voltar, para eu escolher onde eu quero trabalhar. E isso é muito importante. E só tem como a gente conquistar isso, infelizmente, com dinheiro. Porque sem dinheiro não tem como você falar, vou largar meus empregos daqui e vou voltar para lá, que eu nem sei se no começo vai ser muito difícil, porque todo local que você chega no início é muito difícil, sem ter algum alicerce, sem ter algo para lhe dar uma base. Matheus, a riqueza é uma árvore que você quer descansar debaixo dela. Todo mundo que tem ambição em termos de tranquilidade financeira, você quer descansar debaixo da árvore da riqueza. E você planta essa árvore, ou você ganha essa árvore quando você herda ou algo do tipo, mas você planta essa árvore com a sua primeira economia. Então, quando você guarda seu primeiro dinheiro, você plantou a semente da árvore da riqueza. Toda vez que você economiza mais, você está regando essa árvore para ela crescer. Quando essa árvore cresce e você quer investir o seu dinheiro, você está adubando o seu dinheiro para ele te dar frutos. E quando você tem frutos, o ideal não é você gastar esses frutos, ou seja, comer os frutos. O ideal é você plantar novas sementes para aumentar ainda mais a sua sombra. E é isso que eu faço aqui em São Paulo. Eu tinha, agora até levando um pouco para mim, quando eu formei, eu tinha meus sonhos materiais, acho que como todo menino, entendeu? Eu tinha muito sonho de ter um determinado tipo de carro. E assim, eu sempre tive a consciência que a gente tem que juntar por mês, que a gente tem que investir. Mas a vontade que eu tinha de ter esse carro era tão grande que eu falava, não tem, eu tenho que ter, tá entendendo? Sim. Então assim, eu sempre também trabalhei muito quando eu formei, eu ainda não entrei na residência. Só que aí eu conquistei esse carro, que era um sonho, mas era tipo assim, aquela sensação do ter. E hoje eu já não tenho a mesma sensação que eu tinha antes. Hoje vem mais forte para mim
a sensação de, assim, eu tenho que ter meu dinheiro investido, eu tenho que estar juntando um dinheiro por mês. Me traz mais felicidade hoje, no Mateus de hoje, saber que eu tenho tantos investidos, que eu consigo investir ou poupar tanto da minha renda, pensando no meu futuro. Porque a minha maior preocupação hoje é no Mateus daqui a 10 anos, no Mateus daqui a 20 anos. Eu acho que assim, o maior medo que eu tenho é de daqui a 20 anos eu não conseguir estar bem, ou de não conseguir ajudar minha família, ou de um irmão Isso. precisar e eu não estar lá, sendo que eu sei que eu tenho capacidade para estar. Eu também tenho esses sonhos, que é ter minha casa própria, ter minha clínica e ter meu hospital. Mas eu sei que para chegar lá, eu preciso dessa árvore da riqueza, infelizmente. Então eu junto bastante. Então, durante a residência, como eu ia te falar, eu acabei fazendo residência em ultrassonografia aqui em São Paulo, num local em que você trabalha diariamente como ultrassonografista, aprende todo tipo de ultrassonografia. E eu dava plantões noturnos ainda. Então, assim, durante a residência eu trabalhava todos os dias pela residência e à noite eu tinha que dar meus plantões noturnos, mas eu tinha a renda passiva, que é a renda da coordenação, Que ia te ajudando nesse que me processo. ajudava nesse processo de juntar dinheiro. Então, durante toda a residência foi ainda penoso para mim. Diminuir os plantões, diminuir a renda, diminuir. Porém, o trabalho não diminuiu, porque a residência era muito longe da minha casa, inclusive eu tinha que acordar mais cedo do que para ir para um plantão. Então, acabava ficava um pouco mais desgastante. Isso. E eu acho que é diferente um plantão da residência para um plantão de trabalho normal. Porque no seu trabalho, você é um médico, você determina em que momento vai fazer as coisas, como vai fazer, é do seu jeito. E na Isso. residência não é, é do jeito do chefe. Isso, você é um funcionário. Você é um funcionário e é no tempo dele. Então você não consegue, acho que, gerir um tempo para tentar descansar dentro de um plantão. Isso não existe na residência. Não existe, não existia isso. Então, eu vim com outro sonho, que era o sonho de todo ultrassonografista que fazia residência nessa escola, que era o título de ultrassonografista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, assim, quando você entra na residência... São quantos anos? São 2 anos São de 2 residência. anos. Onde foi que tu fez? Pode falar. No Cetros. Foi Eu no fiz Cetros. no Cetros. São 2 anos lá, de segunda a sexta, Não, de domingo a domingo. domingo a domingo. Domingo a domingo. E daí, quando você finaliza, você tem que prestar a prova do título. Quando você tem mais de 5 anos de trabalho com ultrassonografia, você pode fazer a prova de título. E quando você é um aluno... eles tinham algumas vagas no Cetros para um convênio com o Colégio Brasileiro de Radiologia. Os 2 primeiros da prova poderiam fazer a prova ao final de 2 anos, não precisava desse tempo de 5 anos. No meu caso, foi pelo tempo de 5 anos, tá? Eu precisava de uma carta de alguém que é titulado, dizendo que eu fazia ultrassonografia e que eu realmente fazia. E assim, pelo menos da minha geração, que eu saiba, eu e o Dr. Gabriel, que é meu amigo, que fez residência junto comigo, a gente passou na prova, lá o R é a cada 6 meses, tá? R1, acaba 6 meses, você vira R2. Eu e o Gabriel, a gente passou na prova no R3. No R3, então No R3. faltava um ainda. Eu entrei em agosto de 2018 no Cetros. Em outubro de 2019 eu era titulado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Estudei demais para poder alcançar. E assim, eu tenho muito medo de quando eu tiver que prestar esse tipo de prova, porque é muito assunto. É muito conteúdo para, assim, colocar, não, é só essa prova aqui e te vira. Matheus, você tem que saber tudo de tudo. E não tem como saber só teoria. Você tem que saber prática. Lá tinha uma prova teórica, uma prova teórico-prática e uma prova prática. A prova teórica eram 40 questões de teoria pesada, rodapé de livro e tudo mais. Igual qualquer prova de título. Pesadíssima. Depois vinham com 10 questões teórico-prática, 20 questões teórico-prática, que era, na ultrassonografia, uma imagem, e você tinha que ou dar o diagnóstico dessa imagem, ou falar o tratamento, ou o diagnóstico diferencial. Você tinha que entender mesmo do assunto. E por último, você tinha que fazer uma prova prática. Que era fazer ultrassom em si. Fazer uma ultrassom em si. Laudar. Você chegava na frente de um professor da prova, da banca, e ele falava assim: faz uma ultrassom da carótida, faz uma ultrassom do músculo do tendão supraespinhal, entendeu? Então, todos os assuntos.
faz um ultrassom e mostra como que se mede a veia porta. Então, assim, eu não posso entender só de ultrassom abdominal. Tem que estar sabendo de tudo, porque Vascular, muscular, pergunta pode ser qualquer um. medicina interna, tudo. Então, consegui êxito na prova de título. Fiquei mais folgado um pouquinho em relação a isso. Pera aí, que eu me perdi aqui. Então, tu veio pra cá, começou a trabalhar, iniciou a residência de ultrassom, finalizou o ultrassom, e daí, qual foi teu próximo passo nisso? Tá, vamos lá. Eu vim pra cá, trabalhei, me tornei coordenador. Coordenador, entrei na residência porque tinha uma renda passiva. O próximo passo foi, dentro da residência, passar na prova de título. Passei na prova de título. Da prova de título, terminei a ultrassonografia. E quando eu terminei a ultrassonografia, eu tinha contato com um amigo que ele é o Dr. Pedro Andrade, né? Que é um grande amigo que eu tinha há 5 anos, fazia plantão com eles há 5 anos atrás. E quando ele se tornou nutrólogo, eu fui um dos primeiros pacientes dele. A gente sempre manteve contato. Então, ele queria abrir uma clínica e eu queria abrir uma clínica, porque eu não me permitia mais ser funcionário, porque se fosse para dar plantão, eu continuava com os plantões de clínica, não tinha feito residência. Então, eu queria um consultório para mim e entrei com ele nessa onda da clínica. E a gente começou a procurar lugar para alugar uma casa e montar uma clínica. Até que a gente encontrou uma clínica hoje na Avenida Brasil, aqui em São Paulo. O Pedro leva o nome da clínica porque ele atrai os pacientes para a gente. Lá eu faço a parte de medicina preventiva. E além da medicina preventiva, ele me introduziu na nutrologia aí nos últimos 2 anos que a gente está junto lá. Ele pediu para eu estudar bastante nutrologia, fazer os cursos e passo a passo a gente vai crescendo aí na nutrologia, graças a Deus. Entendi. Então lá na clínica tu pega a parte do ultrassom, da preventiva e da nutrologia, certo? Isso. A medicina preventiva, Matheus, é assim, eu tenho uma carga muito grande de clínica médica. Eu já fiz pós-graduação em geriatria também, que eu não sabia. Já fiz pós-graduação em geriatria. Eu trabalho em pronto-socorro. Lá no Cetros, que é onde eu fiz residência, você tem que entender muito da fisiologia, da fisiopatologia de qualquer doença. Então, eu já peguei uma carga de medicina preventiva que é o que eu gosto, que eu acho que é o futuro. E a gente integrou isso com a ultrassonografia, que é realmente fazer uma triagem do paciente, e juntando com todos os protocolos da nossa clínica, que é em termos de saúde. A gente está um pouco à frente, graças a Deus, aí, focando muito na parte genética, em teste alimentar, numa medicina integrativa e multidisciplinar, com o psicólogo, com nutrologia, com radiologia, além disso, nutricionista, fisioterapeuta, com um preparador físico. Então, a gente foca realmente em prevenir, em longevidade. Junto a isso, a gente une a ultrassonografia para fazer todo um rastreio desse paciente, ver o que é que a gente pode ajudar ele a melhorar. Entendi. Entendeu? Eu acho que essa parte da integração de todas das áreas da medicina, eu acho que ela já é o presente, mas vai ser mais ainda o futuro. Eu acho que quando você passar num cardiologista daqui a 5 anos, 10 anos, acho que nem vou longe, ele vai lhe olhar por completo. Porque assim, acho que pela subespecialidade, está meio criando costume de todo mundo. Já a minha parte é essa, então eu trato daqui para cá. Isso. Tá entendendo? Só que a gente sabe que no corpo humano tudo tá ligado. Então, assim, para eu ter um bom resultado na minha área, eu preciso estar cuidando daquela outra área. Isso. Então, Perfeito. eu acredito que cada vez mais, quando você for numa consulta com um neurologista, com um cardiologista, ele vai olhar o ser humano por completo, o corpo humano por completo, e tentar ver desde do sono ao físico, a cabeça, como é que tá, para daí consertar o problema do paciente. Com certeza vai ser isso, Matheus. Esse é o futuro. Hoje a medicina está muito voltada para tratamento. E, na verdade, o futuro é a prevenção. Então, assim, se eu tenho um paciente que tem hipertensão arterial, por que não tratar mudando o estilo de vida dele? Hoje em dia, já está mudando isso, mas há um tempo atrás, assim, pressão arterial, toma aqui um antihipertensivo. Isso. Esse antihipertensivo ficou bom? Tá bom, a senhora vai tomar isso aqui pro resto da vida. Tá bom? Desse jeito. É mais ou menos isso. Hoje não. Na nutrologia, ainda tá um pouco
às vezes mal vista perante a sociedade médica, porque parece que a especialidade dos prescritores de hormônio. E, na verdade, o charme da nutrologia é fazer, através de mudança de estilo de vida, com que os hormônios do paciente sejam produzidos de forma endógena, sem precisar de uma terapia de reposição hormonal. Então, assim, na nutrologia, o charme dela é a longevidade, é a mudança de estilo de vida, é tratar uma hipertensão arterial com exercício físico, tratar uma diabetes. É você tentar, na realidade, você tentar melhorar a saúde do paciente sem ele usar nada. Num todo, tirar remédio. Tirar remédio dele, entendeu? Isso aí é a coisa mais gratificante da nutrologia, conseguir tirar um remédio. Mas eu acho que se confunde muito. Na verdade, eu acho que tudo que é novo, porque a nutrologia é uma área nova, que está sendo mais abordada nos últimos anos, ela assusta e até regulamentar, até organizar tudo isso, na classe médica fica um pouco desse burburinho. Mas é uma coisa que é inevitável. Pra mim é uma coisa que é igual a briga do Uber com o táxi. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, isso. Melhor unir as coisas. Melhor a gente unir, entender. E entender também que às vezes ela fica mal vista por alguns profissionais. Mas em toda área, em todas as especialidades, tanto de cirurgião geral que tem aí que não é um bom profissional, que não é uma boa pessoa. Então, assim, é em todas as áreas. Todas as especialidades têm bons e maus profissionais. E não é só na medicina. Em todas as profissões. Então, assim, o cardiologista, ele já está olhando para o paciente com outros olhos. Olha, vou te dar um exemplo. Se o paciente praticar exercício físico, ele vai ter uma liberação de miocinas. Uma delas é o óxido nítrico. O óxido nítrico faz uma vasodilatação. Para quem não entende, ela relaxa a musculatura dos vasos, diminuindo a pressão arterial. Então, eu posso, com o exercício físico, fazer um tratamento para hipertensão arterial. Não estou dizendo para quem toma remédio parar de tomar remédio para pressão e fazer exercício físico. Eu estou dizendo para tomar o remédio e fazer exercício físico. Porque assim você vai estar se prevenindo contra várias doenças que podem ser trazidas pela hipertensão arterial. Como, por exemplo, um AVC, um aneurisma ou algo do tipo, até mesmo um infarto. Deixa eu perguntar outra coisa. Então, aí daí tu... E hoje, assim, eu quero entender. Qual a área que tu quer mais atuar? Porque, pelo que tu me falou, apesar de agregar, todas essas áreas se agregarem em uma, mas qual... tipo o Lucas, ele, não, eu quero seguir mais essa linha aqui. Essa é a linha que eu quero seguir, porque é o que eu mais gosto de fazer. Matheus, eu gosto de pessoas. Eu gosto de cuidar de pessoas. Então, assim, eu já fiz geriatria, que me deu uma bagagem boa também para unir com a nutrologia. Hoje tem a nutrologia, tem a ultrassonografia, onde aprendi muito sobre doenças e como tratar e tudo mais, e como prevenir. Então, eu acredito muito na medicina integrativa. Não chamo nem assim que eu vou ser nutrólogo, que eu vou ser geriatra, que eu vou ser psiquiatra. Não, eu gosto da medicina integrativa, onde você integra todas as áreas, focando o bem do paciente e prevenindo doenças, trazendo longevidade para esse paciente. E longevidade não de anos de vida, de viver bem até onde ele viver. De qualidade de vida. De qualidade de vida. Você ter 80 anos com funcionalidade. Do que adianta você chegar aos 90 anos acamado? Muito melhor você chegar aos 90 anos caminhando, falando, conversando bem, tanto da parte muscular quanto cognitiva. E eu acho que essa parte aí até da saúde entra de acordo com aquela parte do financeiro. Que a nossa saúde a gente tem que plantar ela para a gente colher no futuro. Então, toda a ação que eu tomo hoje de fazer uma atividade física, de me alimentar melhor, de tudo isso, de ir no médico, de prevenir algumas doenças, é algo que eu vou colher daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, não tendo um determinado tipo de doença, evitando algumas coisas que são evitáveis. Óbvio que tem as coisas que acontecem ao acaso por Deus, mas tem várias coisas que são evitáveis que a gente pode fazer a nossa parte. Isso, com certeza. Então, assim, se cuidar, olhar, ver como está seu organismo, praticar um exercício físico, dormir bem, se alimentar bem, beber bastante líquido, isso aí é o carro-chefe, é uma vitória diária. É como a disciplina de poupar dinheiro que eu te falei, essa é a mesma disciplina que você precisa para chegar lá na frente. É fazer um pouquinho todo dia. Com a poupança de saúde lá em dia. Justamente. E esse aí é o futuro para mim. Rapaz, agora é uma dúvida minha, isso é uma curiosidade minha mesmo que eu quero saber. Na verdade são duas, mas essa veio agora e eu quero saber dela. Como é o clima na clínica do Dr. Pedro Andrade? Porque eu acompanho muito pelos stories
Aí, assim, é uma clínica muito diferente da normalidade, do comum. E isso eu acho que fica bem claro para todo mundo. Mas eu quero que tu explique como é que fica. A Mariane, quando foi lá, ela falou: Matheus, eu gosto tanto de ir lá, dá vontade de ficar lá. Não, vou passar a tarde lá, porque é um clima leve, é um clima É gostoso. isso. Então eu queria que tu me explicasse como é que Cara, funciona tudo isso lá. lá na clínica aí, eu queria até convidar todos vocês que estão nos assistindo para visitar a clínica e conhecer nosso trabalho, que é magnífico, vamos dizer assim. Cara, a gente é a grande família, entendeu? Ali tem de tudo. Ali tem de tudo. Homens e mulheres focadas em tratar o paciente da melhor forma possível. Tanto quem cuida da parte técnica, que são os médicos, os nutricionistas, fisioterapeuta, psicólogo, né, preparador físico, quanto a parte administrativa. Lá era uma casa, tá? Uma casa bem charmosinha que foi reformada e a gente quis continuar com aquele ambiente de casa. Então você não chega lá e tem aquele ambiente de clínica. Você chega, tem um sonzinho tocando, uma música leve, às vezes o paciente pede um samba, toca, e o paciente leva cachorro. O paciente leva cachorro e a gente adora. Leva criança, lá tem um balanço, lá tem uma fonte. É um clima realmente muito agradável, em que todas as pessoas se gostam realmente ali dentro. Cara, não é falsidade. Porque a sensação que a gente tem quando vai lá é que tá todo mundo feliz. É que tá todo mundo bem, tá todo mundo... Assim, você vai dar atendente ao médico, a todos os funcionários, eles estão felizes em estar lá e E assim, tem outra sensação também, que isso diferencia muito de outras clínicas. Quando você chega numa clínica, bem na nossa cabeça, a gente tem na nossa cabeça que o dever do tratamento de me melhorar apenas do médico. Lá a sensação é diferente. Parece que o atendente e todos os funcionários eles estão dispostos a melhorar você, a melhorar seu atendimento, a melhorar sua consulta, a resolver seu problema. Isso, ali a gente brinca que o tratamento começa com um sorriso e um elogio. Então, quando você chega na clínica Pedro Andrade, você já vai ter um sorriso de um atendente, você já vai ter um elogio de um atendente. E a gente busca sempre o máximo de tranquilidade para aquele paciente, em termos de até na sala de espera, aquele paciente se sentir bem. A gente serve um lanche diferenciado lá, você sabe, a famosa coxinha, nossa coxinha que é fit, né? Então, assim, os pacientes adoram. Graças a Deus, deu certo. E realmente é a pegada de todo mundo que trabalha lá. Não tem ninguém meticuloso demais trabalhando lá. Vai com a roupa que quer. Você já viu as roupas que o Pedro vai. Um dia o cara vai de blazer, igual eu fui hoje. Outro dia o colega vai de jaleco. Outro dia ele vai de camiseta, entendeu? Assim, não pode avacalhar muito, mas... É um clima leve. É um clima leve. É um clima de que a gente não tá ali por status, a gente não está ali por aparência. A gente está ali para fazer o nosso melhor pelo paciente. E graças a Deus tem agradado a todo mundo. E eu acredito muito em energia, Lucas. Eu acho que quando a energia de um local e das pessoas que estão lá é uma energia boa, acaba que isso passa para o paciente, para o visitador, que no caso é o paciente, e ajuda na resolução de todos os problemas dele. Com certeza, com certeza. E graças a Deus o clima lá é muito bom trabalhar lá. Me diga uma coisa, eu quero saber, como é o nome do mascote lá de vocês? Tu sabe o nome daquele cachorro aí? Cara, Ó, agora, isso eu tenho que falar, doutor Pedro Andrade. Eu gosto muito de cachorro, mas aquele cachorro, ele é feio. Eu tinha um bichinho andando lá no interior do meu pai, que eu fiz até uma montagem, depois eu vou lhe mandar, que é a cara do seu cachorro. Mas ele tem cara de ser muito gente boa, esse cachorrinho. ele é tão feio que ele é engraçado, entendeu? A gente pega amor no bichinho. O nome dele, de batismo, é Cosme. Cosme? Cosme. Cosme. Mas nós chamamos de Pepeu, de Júnior, de Trovão, de tudo quanto é nome. Cada um chama de um nome. Eu gosto de Trovão, pela espoleta. Ó, outra dúvida que essa eu já tinha pensado antes, que foi até um assunto que repercutiu bastante nas redes sociais semana passada, no BBB, porque, assim, eu acho que eu gosto de BBB, que foi uma das participantes que é médica, que estava tendo uma discussão sobre se médico pode ou não, médico nutrólogo, pode ou não prescrever dieta. E eu particularmente não sei e fiz até o favor de não pesquisar, que era para deixar você me tirar essa dúvida. Pela resolução, Matheus, da nutrologia, do CREMESP, que é o Conselho Regional de São Paulo, o médico não só pode, como deve prescrever
dieta. Mas o que é que eu acho sobre isso? Eu acho que a gente precisa entender sobre dieta, mas a gente precisa deixar com os nutricionistas. Eu não posso montar um cardápio para você na mesma precisão de que um nutricionista que estudou 4 anos, 5 anos, só aquilo. Entendeu? Então eu acho que tem espaço para todo mundo. Se um paciente me pedir para eu prescrever uma dieta para ele, eu vou prescrever, mas se ele pedir minha opinião, eu indicaria ele para um nutricionista. E eu acredito que também essa equipe multidisciplinar, quanto mais pessoas olhando para um paciente, a chance de precisão, de acerto, é muito maior. Muito maior. A consulta fica muito cansativa, Matheus. Se eu tiver que prescrever o treino, se eu tiver que prescrever o cardápio desse paciente. E quando chega no final, você está esgotadíssimo. Porque já pensou, você tem uma restrição ao glúten. Eu vou tirar todo o glúten do seu cardápio, tudo que tem glúten, eu tenho que pensar em todos os alimentos. Então, assim, eu deixo pro nutricionista. É porque ele manja muito mais do que eu, ele sabe muito mais do que eu daquilo ali. E com certeza ele vai montar uma dieta mais legal do que eu montando. É até o ponto que outro convidado, que inclusive seu amigo Dr. Guide estava aqui, ele fala que a gente tem que se especializar e ser bom em um determinado nicho. E eu acredito que essa parte do nutricionista entra dentro disso. Por quê? Porque o nutricionista ele só vai fazer aquele trabalho. Então ele vai se tornar muito mais especialista, muito mais hábil do que um médico que tem inúmeras outras coisas para acabar atendendo. Então ele vai desenvolver um trabalho melhor e a chance de acerto, consequentemente, também vai ser maior. Eu, hoje, sou nutrólogo. Tá. Quando eu vou fazer uma dieta, eu prescrevo para mim ou eu peço para o nutricionista? Então, se eu mesmo peço para o nutricionista, por que eu não vou indicar um paciente? Agora, lógico, você é meu amigo, você fala, Lucas, eu não quero ir no nutricionista, não estou podendo, não estou com tempo. Monta uma dieta para mim? Lógico, eu monto, eu posso. Pelo Cremesp eu posso. Mas eu não acho o mais correto a se fazer. Entendi. Agora eu vou abrir aqui que a gente vai para algumas perguntas que o pessoal... Tem algumas perguntas que são minhas, que eu sempre costumo fazer aqui no podcast, e outras são umas que o pessoal fez na caixinha de perguntas. Essa é minha, essa eu gosto de escutar, e eu quero saber de você. O que é o sucesso para o Lucas? O sucesso, Matheus, ele é uma palavra que parece ser muito objetiva, mas ele é algo totalmente subjetivo, porque o sucesso para você pode ser um sucesso na carreira profissional. O sucesso para outra pessoa pode ser abrir seu próprio empreendimento. O sucesso para outra pessoa pode ser simplesmente ter uma renda passiva suficiente para ele ficar tranquilo. Então, se você perguntar para mim se eu tenho sucesso, eu vou te responder o seguinte. Eu sou um cara que nasceu no interior do Tocantins. Hoje eu trabalho numa clínica na Avenida Brasil, uma das principais de São Paulo, que eu conheci ela no Banco Imobiliário quando era criança. Eu sou pai de 2 filhos, lindos, inteligentes. Eu tenho uma esposa maravilhosa e excelente mãe. Eu tenho vários amigos e vários familiares que me amam. Então, essa é a minha base. Então, eu sou um cara de muito sucesso porque eu tenho um lar. Isso foi o que eu sempre almejei. Com essa base, Matheus, eu construo o que eu quiser. Eu chego onde quiser, eu troco de profissão, eu empreendo. Então, essa é a minha base. E esse é meu sucesso. Agora, eu não vou ficar em cima do muro, como eu sei que você quer saber da minha vida profissional, na carreira profissional, e todo mundo que está ouvindo quer saber isso também. O que eu almejo para a medicina, eu ainda me sinto uma criança. Acho que eu não tenho sucesso nenhum. Mas se eu parar para pensar, eu vou te perguntar se eu tenho sucesso. Eu, como eu já falei, trabalho na Avenida Brasil. Eu tenho 32 anos. Com 30 anos eu já tinha juntado meu primeiro milhão. Hoje eu estou com 32, estou próximo do segundo milhão. Eu sou coordenador de 5 coordenações em 3 hospitais diferentes. Eu sou titulado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Mas eu almejo muito mais coisa. Então, tá vendo tanto que é subjetivo? Entendi. Alguém que tá formando na medicina pode falar isso. Esse cara tá ótimo. Tá ótimo. E pra mim, não. Pra mim, eu ainda tenho muitos e muitos planos. Ainda tem muito a caminhar. Medicina. E eu acho que realmente isso é uma pergunta muito subjetiva. Eu tava lembrando aqui, tem uma amiga minha, que assim, a gente conversando sobre assim, as projeções da vida, quais são os seus sonhos, tudo isso. E ela na faculdade, ela falava, Matheus, eu tenho muitos sonhos profissionais, mas eu tenho um sonho que eu acho que é o maior deles, que é de ter uma família.
Ela Isso. falou, eu vou ser realizada mesmo, vou dizer assim, eu estou feliz, estou bem, quando eu tiver a minha família. E isso, pra mim, eu vou dizer, eu cheguei onde eu queria Esse é o chegar. meu sucesso. Com essa base, Matheus, eu vou para qualquer lugar, eu chego em qualquer lugar. O meu sucesso é minha família, é meu lar. Porque eu conheço várias e várias pessoas que até ganham muito mais do que eu e não tem o lar igual eu tenho, não tem a tranquilidade e toda a alegria que eu tenho com a minha família. Deixa eu fazer outra pergunta. Agora, voltando um pouco dentro da tua história já como médico. Qual foi o pior momento na medicina? Porque, assim, são 6 anos já trabalhando, né? Sim. Então, assim, não é longe de ser muito glamour, como todo mundo acha. Eu acho que quem é de Isso. fora da área da saúde, fora da área da medicina, acha que é muito glamour, que é tudo muito tranquilo, mas a gente sabe que não é. É bem distante disso, é bem corrido, bem puxado. E eu quero saber, nesses teus 6 anos, qual foi o pior momento na tua carreira da medicina? Cara, há mais ou menos uns 8 meses atrás, 8 meses, abril de 2021, cara, foi o pior momento da medicina. Com certeza foi o pior momento da vida profissional. Não porque eu estivesse em baixa, já estava na clínica, estava com as coordenações, mas foi por conta mesmo da pandemia. Essa segunda onda, ela foi muito avassaladora. E para quem estava dentro do hospital, igual eu estava, ainda como coordenador, cara, aquilo foi muito triste. Foi, assim, literalmente para quem está assistindo aí, entender? Eram filas de ambulâncias com pacientes no balão de oxigênio aguardando um leito de alguém que viria a óbito, entendeu? E a fila da funerária também. Então, assim, foi muito triste. Aquilo psicologicamente era muito duro. Chegar no hospital e ver gente com falta de ar, e ver gente chorando nos corredores porque o familiar tinha falecido, e ver gente angustiada brigando por uma vaga lá fora para poder entrar no leito de alguém que veio a óbito. Eu lembro de um caso que aconteceu em um dia que eu estava de plantão, que solicitaram uma vaga, para quem não entende, mas explicar mais ou menos. Quando um paciente vem de fora para o nosso hospital, vem transferido, ele está internado em outro hospital, tem que vir para o nosso, eles ligam e solicitam uma vaga para a gente aceitar. Só que eu não pude aceitar a vaga porque não tinha vaga. Eu fui lá, vi com as enfermeiras, ela falou, não, Matheus, não tem vaga, inclusive já tem gente nos corredores esperando, então não tem como a gente aceitar essa vaga. E deu aproximadamente 1 hora e meia, era o esposo da mulher, a mulher seria a paciente, estava na frente do hospital com ambulância, com oxigênio, uma mulher com muita dispneia, com muita falta de ar, falando que queria ser internado. Eu falei, não, mas não tem vaga. Ele falou, doutor, onde eu estava não tinha suporte nenhum. Então eu sabia que lá ela ia acabar falecendo. E eu vim aqui tentar na sorte. Eu sei que vocês negaram a vaga, mas eu lhe peço até pelo amor de Deus. Mas eu vim, assim, acreditando em Deus, que eu chegando aqui, eu paguei a ambulância particular, trouxe por minha conta e risco, porque na esperança que aqui ela consiga ter um suporte melhor. Foi muito triste. Esse, com certeza, não espero viver nada igual isso na medicina, nem na minha vida. Com certeza, acho que vai ser o momento mais triste da medicina. E eu acredito que sim também. E assim, se a gente for parar pra pensar, é uma coisa uma coisa que a gente não dá pra imaginar. Isso. Porque assim, eu acho que durante a faculdade a gente pensar, tu vai formar, vai começar a trabalhar e vai vir uma pandemia onde as pessoas podem morrer adoeceu hoje, se infectou hoje, no prazo de 10 a 14 dias elas vão morrer por falta de ar. É uma coisa assim que nem me falasse isso lá, Matheus, isso vai acontecer. Eu falei, nunca que isso vai acontecer. Cara, isso é coisa de filme. Você aprende esse termo pandemia estudando ciências no colégio, mas você nunca imaginou na vida que enfrentaria uma pandemia. É uma Nunca. coisa muito distante da realidade. Era, né? Era muito Era distante muito da realidade, isso mesmo. Esse foi o momento mais triste, com certeza. Agora a gente vai para outra pergunta, que essa foi mandada pelo meu irmão, inclusive. Ele quer saber qual o conselho que o Lucas daria para a pessoa que está iniciando sua carreira agora. E assim, um dos objetivos também, pegando até o link desse podcast 2022, eu não quero focar apenas na área médica. Eu quero te dar um conselho para a pessoa que está começando a carreira dela, assim, em pensar em qual vestibular vai fazer, se eu vou empreender, o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho 18 anos e estou começando. O que é que tu tem a dizer para essa pessoa? Cara,
posso te falar, Matheus, que assim, até pela minha experiência na odontologia, que foi outro curso que eu adorei, mas que eu não concluí, a pessoa tem que fazer o que ela gosta. Isso é fato. Ela tem que fazer o que ela gosta, o que ela sente prazer em fazer. Porque você vai conseguir fazer com mais êxito, tá? Se você tá se agradando, você tá agradável naquela posição de seu trabalho, você nem sente o peso da carga horária, entendeu? Então eu amo a medicina, acho que eu consegui dar esses 3 anos de plantões, 11 plantões por semana, justamente por isso, porque eu gosto daquele clima de hospital, eu gosto de ajudar um paciente. Sei lá, o plantão foi o plantão mais puxado do dia, mas chega no final do dia, você recebe um elogio de um paciente, ganha um bombom, aquilo ali você ganha seu dia. Então faça o que você gosta. Segundo, tudo que você se propôs a fazer na sua vida, faça de coração. Faça de coração, dê o seu melhor. Isso aí é você ter disciplina para ter êxito em tudo que você se propôs a fazer. Não precisa ser na profissão. Se eu quero emagrecer, eu vou focar naquilo ali e eu vou ter êxito. Então faça de coração, dê o seu melhor, se dedique e estude. Porque assim, não adianta força de vontade sem inteligência. Você tem que usar o cérebro. Então estude bastante. Foque naquilo que você vai fazer e sendo inteligente. Quero ser um fotógrafo. Eu preciso fazer cursos de como tirar a melhor foto. Eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado de que tipo me dá uma melhor renda, que tipo de fotografia que me dá uma melhor renda. Vou trabalhar com casamento. Como que as noivas gostam que o fotógrafo se comporte. Então eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado. Eu tenho que me profissionalizar. Eu tenho que dar o meu melhor quando eu estiver ali. Então assim, é se dedicar. Pegando o gancho do que tu falou sobre força de vontade, eu acredito muito que assim, os planos que a gente faz para a vida tem que ser muito bem definidos. A força de vontade ela é importante, mas a gente não é uma mentira dizer que só a força de vontade vai fazer com que a gente consiga chegar no nosso êxito, que a gente consiga chegar no nosso objetivo ou consiga chegar a ser bem sucedido. Eu acho que ela faz parte, mas o principal é você ter um plano bem definido de onde você quer chegar e traçar metas diárias, mensais, para conseguir chegar lá. Tendo a constância para conseguir chegar lá. Porque a partir do momento que a gente não sabe exatamente onde a gente quer chegar, qualquer lugar vale. E aí a gente, muitas vezes, com as pauladas que tem pelo caminho, pelos obstáculos que tem pelo caminho, a gente tende a se perder. Então eu acho que força de vontade é importante, mas ela não é determinante. Eu acho que a determinação é você estabelecer o ponto que você quer chegar e traçar um plano e fazer, independente do que venha, do que eu passe. E até mais fácil você passar por um problema, eu saber, eu estou passando por isso, mas isso é uma etapa para eu chegar no meu objetivo final. É mais fácil você passar por aquele problema sabendo que aquilo faz parte da sua caminhada, da sua construção. Com certeza. Então isso é muito importante. Você já reparou que a sorte ela acompanha as pessoas que agarram as oportunidades e que são inteligentes nas suas oportunidades? O ser humano ele tem muito medo de arriscar, Matheus. E na verdade ele tem medo de arriscar porque ele tem medo de perder. Se você tira o medo de perder, você consegue arriscar melhor. Mas arriscar de forma inteligente, não só com força de vontade. Agarrar as oportunidades, estudar bastante e dali a sua disciplina vai te levar para o sucesso, né? Não adianta só eu querer empreender num negócio se eu não fizer uma pesquisa de mercado, se eu não entender daquele negócio, se eu não me dedicar àquilo ali e viver aquilo ali. E eu até postei esses dias no Instagram um post falando sobre movimento. Inclusive, sobre a luta do Whindersson. Certo. Que é essa luta... Todo mundo conhece o Whindersson, né? Essa luta que ele teve com o Popó, do ensinamento. Que pelo menos, eu aprendi com aquilo. Eu sou muito fã do Whindersson, acho ele um cara sensacional. Fora da curva. Eu acompanho ele desde os primeiros vídeos dele, eu sou do Piauí também, então conheço desde quando ele começou a fazer sucesso só no Piauí. Então, eu sou suspeito até por falar dele. Só que nessa luta, ele me mostrou uma coisa que a gente tem que levar para nossa vida. O ser humano tem que entender que ele tem que estar sempre em movimento.
que movimento do ser humano é vida, é crescimento. A gente tem que estar sempre saindo da nossa zona de conforto. E é o que o Whindersson está fazendo. Ele já fez sucesso em tantas coisas que ele está tentando provar de algo diferente, tentar atingir um público diferente e um objetivo diferente. E é isso que a gente tem que levar para a nossa vida. A gente tem que estar sempre em movimento, sempre saindo da nossa zona de conforto, sempre tentando um pouco mais, porque às vezes a gente nem sabe, o Whindersson nem sabe exatamente em que caminho ele pode chegar nessa nova linha que ele está trilhando. Mas ele vai aprender isso durante o processo e vai chegar em locais que nem ele mesmo imaginava que ele iria chegar. Que ele já tá também e que talvez não tenha o sucesso, né? Justamente. Que ele não acha que é o sucesso. Pra ele, assim... Não alcançou o sucesso. Não alcançou o sucesso. Ele ainda tem muita coisa ainda a trilhar. Então ele tá em busca disso. E qual a forma de conseguir isso? Saindo da sua zona de conforto. Porque não é brincadeira. Você entrar numa luta daquela pra apanhar aquele tanto, meu brother, é assim... Você tem que estar bem claro do que você quer. Não é, às vezes a gente fala assim, é uma coisa fácil, vai ganhar muito dinheiro. Meu brother, ele já tem muito dinheiro, então ele não precisava estar passando por isso. Ele está passando por isso porque é um sentimento maior, é um objetivo maior que ele tem. Comediante, músico, compositor, ator, empresário e agora lutador. O homem é brabo. Agora vamos para a última pergunta, para a gente finalizar aqui o podcast. Quero saber como o Lucas se vê daqui a 10 anos. Como tu quer estar daqui a 10 anos? Como seria o ideal pra ti? Profissionalmente? Tudo. Cara, eu tenho muitos planos, né? Igual eu te falei. Daqui a 10 anos, sendo inteligente, né? Pelo prazo e observando minha evolução, daqui a 10 anos eu quero ter meu centro clínico, né? Quero trabalhar com medicina integrativa, quero trabalhar com ultrassonografia, quero trabalhar com várias especialidades, equipes multiprofissionais. Ter o meu próprio centro clínico. Mas se você me perguntar mais adiante, daqui a 18 anos, que é quando eu tiver com 50 anos, eu pretendo ter meu próprio hospital e meu centro clínico e, que, se Deus quiser, no meu hospital conseguir ajudar pessoas do meu estado. Show de bola, meu brother. Lucas, queria agradecer novamente aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui. Sei que seu tempo é corrido, que é tudo muito puxado, que amanhã você vai ter que acordar muito cedo. É isso aí. Então, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer, foi uma conversa maravilhosa. Eu já lhe admirava muito como ser humano, agora eu lhe admiro mais ainda. E tenho certeza que muita gente aqui aprendeu bastante com seus ensinamentos. Gente, assim, apesar da minha pouca idade, eu queria muito compartilhar isso aqui. Quando o Matheus me convidou, eu falei, cara, eu vou ajudar alguém. Se alguém assistir esse podcast aí, eu vou conseguir ajudar alguém, mesmo que seja nos sentimentos de disciplina, de perseverança, de crescimento, de pensamento em coisas grandes e sempre fazer aquele trabalho mental de pensar em algo a mais, de estar sempre pensando em algo à frente, que você com certeza, com estudo e disciplina, vai conseguir alcançar. Matheus, muito obrigado pelo convite, foi muito legal, um bate-papo muito bom e é sempre bom contar essas boas histórias. Inclusive, eu vou contar até uma novidade para vocês, de última mão. A gente vai fazer uns vídeos mais para frente, vamos chamar outras pessoas para a gente abordar mais o assunto da saúde financeira. E não só relacionado à saúde financeira do médico, mas de todo mundo em geral, porque a gente julga que esse assunto é um assunto muito importante. Vai vir outros convidados para a gente trocar conhecimentos, trocar dicas, ensinamentos, aprender um com o outro e levar um pouco desse conhecimento para vocês também. Sigam ele no Instagram. Como é teu Instagram? @dr_Lucas Dias. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também. Curta o vídeo, comentem e manda para seus amigos, viu? Até o próximo podcast. Muito obrigado, galera. Valeu, pessoal. Boa noite.